Agradecer ao Senhor, né? Porque hoje estamos comemorando o dia de Pentecostes. Quem sentiu a presença do Espírito Santo aqui? Chorei tanto, meu Deus do céu. Mas é bom chorar na presença de Deus. Deus quer te renovar. Quem crê nisso? Eu acredito que seja mais do que renovar. Deus, Ele quer fazer coisas novas no seu coração. Quem quer receber coisas novas de Deus? Eu não ia pregar essa palavra quando foi ontem. Aí a Abner disse: mãe, tu sabia que amanhã é comemorado o dia de Pentecostes? Digo, não. Tu vai pregar sobre o Espírito Santo? Eu disse, não. Aí a gente foi pregar ontem em Jurema, na querigma de Jurema, e o Senhor me deu essa palavra. Quando eu estava pregando lá, aí o Senhor colocou no meu coração: pregue em Garanhuns. Quero falar sobre conquistadores de cidades, minha gente. Você sabia? Lá em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, versículo 19, diz: toda a criação aguarda com grande expectativa. Fale comigo, grande expectativa. Gente, existe uma grande expectativa nas cidades pela manifestação dos filhos de Deus. As cidades aguardam pessoas cheias do Espírito Santo. Coloque a mão na sua cabeça. Pai, eu quero abençoar esse lugar. Toda agitação, eu repreendo agora, sai em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam aqui nesse ambiente. Tome nossa mente agora, Espírito Santo, cativos à tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Diga: Espírito Santo, fale comigo. Abre os meus ouvidos. Toca-me com teu poder, em nome de Jesus. Amém? Há uma expectativa nas cidades, irmãos. Deus ama as cidades. Fale comigo, Deus ama as cidades. Então as cidades têm aguardado a manifestação dos filhos de Deus. E quando eu penso nisso, quando eu penso nas cidades, eu só me lembro da nossa. Há mais de 100 anos atrás, veio um jovem lá dos Estados Unidos para cá. Esse missionário, George Butler, um médico, abriu mão da profissão dele. Você sabia que ele não cobrava? Ele era médico. E tinha umas pessoas aqui em Garanhuns que queriam matá-lo. Iam na casa dele e ficavam jogando pedras lá no teto da casa dele. E um desses perseguidores adoeceu. Você acredita que George Butler foi na casa dele consultá-lo sem cobrar nada? Que homem cheio do Espírito Santo. Ele amou essa região. Ele andava de cavalo para evangelizar nas cidades. E aqui ele foi muito perseguido. Teve que sair de Garanhuns, foi morar lá em Canhotinho. E fizeram uma emboscada para matá-lo. E aí o homem que estava com a faca para matá-lo, o presbítero foi na frente e levou a facada. E o presbítero morreu e salvou o seu pastor. Aqui na nossa região. E quando eu li essa história desse homem de Deus, eu fiquei pensando: Senhor, olha as sementes que foram plantadas nessa região. Sementes de pessoas apaixonadas pelo Senhor. Ele andava quilômetros e quilômetros para pregar o evangelho nos sítios, nas cidades. E eu sei que Garanhuns tem sementes de homens e mulheres de Deus que morreram aqui. Homens santos de Deus, pregando o evangelho e profetizando um grande avivamento. Sabia? Já passou muitos americanos, muitos profetas em Garanhuns. Um dia eu estava na igreja presbiteriana central e quando eu olhei assim, tem uma placa lá na parede com uma profecia que foi liberada para Garanhuns, que Garanhuns é a Antioquia do Nordeste. E eu sempre lia, mas sabe de uma coisa? Esses dias, como Deus tem falado comigo, daqui Ele vai enviar pessoas para revolucionar cidades. Por isso que o chamado de Deus para mim, para você esses dias, especialmente hoje, senti claramente Deus falando comigo hoje.
que Ele está chamando você para o lugar secreto. Meus irmãos, aumente seu tempo de qualidade com Deus. Se você gastar tempo lendo a palavra, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai curar você. Deus vai se revelar a você no lugar da oração, que se chama lugar secreto. Esse chamado de Deus para nós é porque Deus quer mudar a nossa vida, porque as cidades estão aguardando com muita expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E você só vai manifestar aquilo que você é no secreto. Quem você é onde ninguém está vendo. Aí Deus vai te transformando e Ele vai te usar de maneira pública. Então invista na busca pelo Senhor. Invista na oração, na leitura da palavra, na obediência ao Senhor. Porque sabe de uma coisa? Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, obediência é inegociável. Tem gente que não está saindo do lugar, espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque lê a Bíblia, mas não pratica. Quando você estiver lendo a palavra, pratique. Pratique. A prática da palavra vai trazendo transformação na nossa vida. Amém, irmãos? E as cidades estão esperando pessoas cheias da glória de Deus, que vão mudar a sorte, a história das cidades. E tem um livro que eu quero incentivar você a ler, o livro de Atos. É muito emocionante ler esse livro, porque o livro de Atos mostra o impacto que o Espírito Santo produziu nas cidades através dos crentes. E muitos dos crentes, nem é citado o nome deles, eles eram irmãos da igreja, tão cheios do Espírito Santo, que eles entravam numa cidade e a glória de Deus mudava a história daquela cidade. Mas tudo começou, irmãos, com a obediência de Abraão. Lá em Gênesis 22, 17 e 18. Você está aí? O nome dessa palavra é conquistadores de cidades. Deus quer fazer o CCA ser uma igreja que vai enviar muitas pessoas cheias do Espírito Santo para conquistar cidades para Jesus. Agora nós estamos enviando daqui a pouco pastores, principalmente Suzy, que eles sejam um casal cheio do Espírito Santo que vai fazer uma revolução lá em Paulo Afonso. Eu sei que os pastores Jaziel e Jerusa estão sendo usados pelo Espírito Santo e causando impacto lá ali em Caruaru. Mas Deus tem outras cidades. E você precisa corresponder ao coração de Deus, ficar mais no lugar secreto para ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque Deus também quer te usar. Deus não te chamou apenas para sentar numa igreja, para ouvir sermão. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Então, Gênesis 22, 17 e 18 fala de Abraão. Deus ficou muito tocado pela obediência desse homem. Deus pediu a ele: olha, me dá teu filho a quem tu amas, Isaque, e sacrifique ele para mim. Eu imagino a dor do coração de Abraão. Ele era gente como a gente. Ele tinha orado por esse menino 25 anos. E o menino nasceu quando ele tinha 100 anos. E agora já era um rapaz. E Deus agora diz: me dá esse menino. Eita, meu Deus, ele gemeu, viu? Mas ele foi obediente. A Bíblia diz que ele subiu o monte. Quando ele ia matar um menino, ia sacrifício a Deus, Deus disse: pare agora. Agora eu sei que você é um homem da minha confiança. Você me obedeceu. A obediência para Deus é a coisa mais importante. Eu já vi pessoas com palavras proféticas que iam ser grandemente usadas por Deus, que perderam tudo. Estão até desviados por causa da desobediência. Obediência é determinante para que se cumpram as palavras proféticas da sua vida. Mesmo que você sofra, obedeça. Um homem, Adão, trouxe o pecado através da desobediência. Mas a Bíblia diz que o último Adão, Jesus Cristo,
Ele trouxe, através da obediência, uma nova natureza para nós. Uma nova criação em Cristo Jesus aconteceu, porque Ele obedeceu. Não foi fácil para Jesus ter obedecido. A Bíblia diz que em Hebreus capítulo 4, capítulo 5, diz que Ele com forte clamor e lágrimas chorou ao Pai que o podia livrar da morte. E o Pai o ouviu. Mas o Pai disse: é necessário a cruz, a renúncia. E Ele então disse: seja feita a tua vontade, não a minha. E Ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Por causa dessa obediência extrema, renunciando à sua própria vontade, veio a salvação para mim e para você. Sabe como é que Deus nos chama? Lá em 1 Pedro diz que eu e você somos chamados filhos da obediência. Diga: eu sou filho da obediência. A natureza de Deus foi plantada no seu coração. O Espírito Santo mora dentro de você. E a natureza do Espírito Santo é nos levar à obediência. Nós não somos mais filhos da desobediência. Em Cristo somos filhos da obediência. Então, Deus prometeu algo a esse homem. Ficou tão admirado com a obediência dele. Lá em Gênesis 22, 17 diz: Deus dizendo: certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão cidades. Olha, Abraão, você foi tão obediente que através de você, a sua descendência, com a sua característica de obediência, quem é obediente vai conquistar cidades. Tem alguém aqui? Cidades dos inimigos. E por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Deus é muito tocado com um coração obediente. Ele estava vendo ali: eu vou salvar cidades através de pessoas cheias do meu espírito que vão me obedecer. Aí nasceu Jesus, Jesus da descendência de Abraão. Ele amava cidades, a Bíblia diz. Lá em Mateus 4, 23 a 25 diz que Jesus percorria todas as cidades da Galileia pregando o evangelho do reino. Oh, meus irmãos, que Deus nos dê essas cidades ao redor de Garanhuns. Eu achava que era 22 cidades, mas parece que é 32, né? Eu vou me informar. Depois se informe aí os estudiosos, quantas cidades tem ao redor de Garanhuns. Que Deus nos dê, imagine a gente conquistar pessoas nos sítios, lá onde ninguém quer ir, ter gente pregando o evangelho. Jesus era tão apaixonado pelas cidades, que antes dele ir assunto aos céus, a Bíblia diz que ele deixou uma ordem: ide, portanto, fazer discípulos de onde? Todas as... Coloque aí, Mateus 28, 19. No coração de Jesus, eu quero salvar cidades, porque eu quero transformar nações. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então a vontade de Deus é que você tenha discípulos, meus irmãos. Olha, evangelize alguém, discipule alguém, leve essas pessoas a ler a Bíblia. Comece lendo Mateus, o Novo Testamento. Tenha pelo menos 3 discípulos, pessoas que você está evangelizando, que você vai ganhar para Jesus, você vai levar para o batismo. Já imaginou que honra? Pessoas que você prega o evangelho e você vai ensinar tudo que Jesus ordenou. Gente, olha, quando eu era adolescente, as pessoas não estavam nos ensinando a forma certa. Não é só evangelizar, é fazer discípulo. E o que é isso? É você pregar o evangelho, levar a pessoa a orar, fazer oração de entrega, mas você começa o processo de ensinar tudo que Jesus ordenou. Essa é a vontade de Deus, porque quando uma cidade, as pessoas começam a ler a Bíblia e a praticar a palavra, elas começam a revolucionar aquela cidade. Porque
elas começam a ter uma nova visão da vida. Começam a conhecer os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus. E começam a ensinar: olha, você que está se prostituindo, isso é pecado. Você que está adulterando, abandone, que isso é pecado. É pecado mentir. É pecado fofocar. É pecado falar palavrão. Você vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai ensinar a essas pessoas os princípios do reino de Deus. E a pessoa então vai sendo transformada. E quando uma pessoa ela começa a mudar, quem está perto dela começa a ficar chocado. O que é que está acontecendo contigo? Já sei. Fizeram uma lavagem cerebral. Aí você diz: não foi apenas no cérebro, foi tudo na minha vida. Jesus mudou toda a minha vida. Gente, eu fiquei tão chocada. Eu falei isso algum dia aqui, que quando a gente estava no nosso primeiro prédio, tinha uma senhora que ela se converteu. Ela me procurou chorando. Ela disse: pastora, eu estava orando e Deus disse a mim: ei, você é uma adúltera. Que ela estava tendo um caso com um homem casado, já fazia 10 anos. Eu não sabia. Pastora, eu tenho um caso, eu amo aquele homem, só que ele é casado. E eu estava no meu devocional, o Espírito Santo falou para mim: você é uma adúltera, abandone esse adultério. Aí ela: ai pastor, eu amo tanto esse homem, mas eu amo mais Jesus, eu vou acabar. Pois ela acabou. Ela acabou porque o Espírito Santo falou com ela que era pecado. Olha como tem poder ler a Bíblia, bem, irmãos. Tu vai ler na Bíblia e tu vai sendo corrigida por Deus. Como é importante gastar tempo na Bíblia. Eu não sei quantas vezes tu já leu o Novo Testamento, mas está na hora de tu começar a ler. Eu estava hoje de manhã dando aula da escola ministerial e eu fiquei bem feliz. Os meus alunos, muitos deles estão tirando 10. Porque esses 2 meses leram todo o Novo Testamento. Você tem que ler para ensinar tudo que Jesus ordenou. Dê um sacudido aí no seu irmão. Diga: acorde, meu irmão. Ensine as pessoas a palavra. Então, meus irmãos, como que a gente pode ganhar uma cidade inteira para Jesus? Gente, eu vou te falar uma coisa. A coisa mais importante para você ganhar uma cidade para Jesus é ter um coração apaixonado por Ele, amando o Senhor de todo o coração. Uma pessoa que é apaixonada por Jesus, ela é diferente, sim ou não? Olha para mim. Eu amo ficar perto de gente apaixonada por Jesus, porque eu me converto. Às vezes estou meio assim, com preguiça de orar. Aí quando eu vejo o Abner orando lá em casa, eu digo: Jesus de Nazaré, esse menino não dorme não, meu Deus, eu tenho que orar. Aí às vezes a Abner vai e me pega orando, aí eu só vejo ele correndo para orar também. Então a gente precisa sacudir uns dos outros. Eu amo ficar perto de gente fervorosa. Quem gosta do fogo do Espírito? É muito bom, porque no instante a gente também aquece o nosso coração. Ficar perto de alguém apaixonado por Jesus sacode as nossas vidas. Sim ou não, irmãos? Você no instante se orienta: meu Deus, como eu estou frio, me ajude a orar mais, me ajude a buscar mais sua face, meu Deus. É muito bom. Então uma pessoa que ama ardentemente o Senhor, ela traz impacto, meus irmãos, na sua própria família. Olha, quando eu me converti, lá em casa nós éramos 10 filhos. Só eu era crente. Aí, minha filha, foi perseguição, viu? Me chamava de bode, de não sei mais o que, barata de igreja. Eu fazia as coisas dentro de casa, corria, ia ler a Bíblia. E eu era bem perseguida. Mas quando mãe estava precisando de oração, estava passando crise no casamento, quem ela procurava? Cristiane, minha filha, ore pelo seu pai, viu? Ore. E assim minha família foi se convertendo. Porque quando a gente começa a buscar o Senhor de todo o coração, Deus nos usa para alcançar a nossa família com o seu bom testemunho. Então, quando você ama Jesus de todo o seu coração, a cidade começa da sua família e vai se alastrando. Daqui a pouco você ganha alguém do seu emprego para Jesus. Daqui a pouco você ganha da sua escola. Porque uma pessoa apaixonada não tem como esconder. Então chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor,
Qual é o grande mandamento da lei? O Senhor disse: olhe, a grande ordem de Deus para nós é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Tem outro texto que diz: com todas as suas forças. Deus quer ser amado, irmãos, por nós, com fervor. É de toda a alma. A alma fala de paixão, de emoção. Deus quer ser amado com toda a nossa força. Então, uma pessoa que é apaixonada, ela é diferente. Ela não faz apenas o que lhe é mandado, mas ela faz muito além, simplesmente porque quer agradar o seu amado. Quem é apaixonado por Jesus, olha, faz as coisas com tanta excelência, faz por amor. Não é porque a pastora está pedindo, não é porque o líder de célula está pedindo, não. E faz muito além, porque ama servir a Deus. É muito bom uma pessoa apaixonada pelo Senhor. E nós precisamos pedir ao Senhor que renove essa paixão em nosso coração. Você sabe que lá em Apocalipse 2, o Senhor corrigiu a igreja de Éfeso, porque eles trabalhavam muito para Jesus, mas eles já estavam trabalhando de maneira mecânica. Eles eram zelosos, não gostavam de coisa errada na igreja, mas não estavam mais trabalhando por causa do amor. Jesus disse: vocês perderam o primeiro amor. Oh, irmãos, não perca isso. Como pastora, que eu não vou perder essa paixão? É o lugar secreto todo dia. Que você possa decidir todos os dias: Senhor, eu estou aqui, quero que o Senhor me renove. Olha, quando eu estou bem, eu vou para o lugar secreto. Quando eu estou mal, eu vou para o lugar secreto. Quando eu estou sem força, eu vou para o lugar secreto. Porque eu sei que meu lugar de oração é ali que Deus me fortalece. Quem pensa isso? Que você gaste tempo a sós com o Senhor, para que você seja tão cheio do Espírito Santo, que Deus vai usar você com a sua profissão. É fazendo as unhas e ganhando alma. É arrumando os cabelos e ganhando alma. É trabalhando. Eu me lembro, gente, eu trabalhava na Ferreira Costa. Eu orava o tempo todo, eu orava em línguas. E eu cantava e adorava Jesus. Um dia, a mulher estava passando no meu caixa e eu ia perguntar a ela e dizer o preço. Eu disse: glória a Deus. Eu peguei, fiquei vermelha, meu Deus. Eu digo: meu Deus. Aí eu, sim, eu fiquei disfarçando, mas não tinha nada a ver, era que eu estava pensando no Senhor, né? Que a gente fica tanto tempo ligado em Deus que a gente até, né? A gente se esquece que está lidando com outra pessoa. Mas quem trabalhar contigo na tua empresa, no teu emprego, lá na escola, gente, que você seja tão cheio do Espírito Santo na sua escola, você vai ganhar suas amigas e seus amigos para Jesus, amém? Lá na faculdade, que você seja tão cheio do Espírito Santo. Sabe, quando Jesus ele morreu, ele ficou 40 dias na terra. Atos capítulo 1, versículo 3 diz que durante 40 dias o Senhor ficou ensinando aos seus discípulos, comendo com eles. E ele disse: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam de Jerusalém, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Lá no versículo 5 ele fala, Atos 1:5. No versículo 8 Jesus disse: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. E vocês vão sair de Jerusalém e vão revolucionar, conquistar cidades. E foi isso que aconteceu. Quando você lê o livro de Atos, Atos é um livro de revolução de cidades. Deus usa crentes simples da igreja para mudar a história das cidades. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Oh, irmãos, peça ao Espírito Santo: Senhor, eu quero experimentar o que é ser cheio da tua presença. Quem quer experimentar aqui o que é ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz que quando Jesus ele foi embora, 10 dias eles ficaram em oração. Todos eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Todos os discípulos estavam ali em oração. E num domingo como esse, hoje comemoramos o dia de Pentecostes, era mais ou menos 9 horas da manhã,
Queria que o pessoal da intercessão aumentasse aí a intercessão. Estou sentindo muita interferência, viu, irmãos? Era um domingo de manhã, 9 horas da manhã. Eles estavam orando juntos. De repente, a Bíblia diz, estavam no mesmo lugar. Era um culto assim, só que era de manhã. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Gente, sabe por que a igreja de Jesus nasceu no dia de Pentecostes? Porque a festa de Pentecostes era conhecida como festa das semanas. Era um dia que era dia dos primeiros frutos. Era uma celebração dos primeiros rebentos da colheita. Então, aqueles irmãos que receberam o batismo do Espírito Santo, eles se tornaram cristãos. O Espírito Santo veio morar dentro, pela primeira vez. Deus morando dentro do coração do ser humano. E aqueles irmãos, nesse dia de Pentecostes, que era o dia de oferecer os primeiros frutos. Então, eles eram os primeiros frutos, né, de uma vasta colheita de milhões de almas. Através daqueles 120 irmãos, cidades foram transformadas. Milhares e milhares de pessoas tiveram experiências com Deus. Porque através daqueles poucos, cheios do Espírito Santo, eles foram tão transformados. A Bíblia diz em Atos 2 mesmo, que em Jerusalém estava cheia de visitante. Porque havia 3 festas em Jerusalém, que todo judeu precisava estar lá. E iam também pessoas de diversas nações. Era a festa da Páscoa, que foi quando Jesus morreu. 50 dias depois era o Pentecostes, que consagrava os primeiros frutos. Por isso que foi o derramado dos primeiros, né? A colheita, o agir de Deus, os primeiros irmãos ali. Eram os primeiros frutos, pessoas cheias do Espírito Santo, que Deus estava marcando para mudar a história da nossa terra. E quando aconteceu isso, a Bíblia fala que Jerusalém estava cheia, uma multidão incrível de várias línguas, pessoas de vários lugares. Tinha pessoas de partos, médios, lá no versículo 8, versículo 9 de Atos 1. E veio pessoa da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e até romanos que ali moravam, cretenses, arábios. Eles ficaram impressionados, porque eram muitas pessoas de várias línguas, e todos eles ouviram falar em sua própria língua da grandeza de Deus. Todos atônicos e perplexos, diziam uns aos outros: que é isso dizer? E aí ficaram todo mundo assustado, porque estavam entendendo a mensagem do Senhor na sua própria língua, através do batismo do Espírito Santo na vida daqueles homens tão simples. Então se levantou Pedro no versículo 14 e começou então a pregar. E Pedro começou a falar no versículo 14: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai às minhas palavras. Estes homens que vocês estão ouvindo eles falarem na sua própria língua sobre a grandeza de Deus, eles não estão embriagados, porque eles pensavam que eles estavam bêbados, porque é 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo agora foi uma promessa feita pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Gente, ele começou a dizer assim: nós estamos experimentando o cumprimento de Joel, capítulo 2. E Pedro, tão simples, mas cheio do Espírito Santo, foi pregar o evangelho. Ele disse: olha, atentai às minhas palavras. Jesus o Nazareno, versículo 22.
varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Ele foi entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus. Vós o matastes e crucificando por mão de iníquos. Meu Deus, quando eles ouviram que eles tinham matado o Salvador, eles ficaram aterrorizados. Versículo 37 do capítulo 2 de Atos diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos, irmãos? Nós matamos o Messias. Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas. Tu já imaginou um pescador cheio do Espírito Santo ganhou em um dia 3.000 pessoas? Mas Deus não quer que fique apenas em Atos. Eu creio que Deus está começando a fazer algo novo na terra. Deus está fazendo alguma coisa nova aqui na igreja. Vocês estão percebendo, irmãos? Eu estou percebendo Deus levantando os nossos adolescentes para buscar. Deus está levantando os jovens tão compromissados com a glória de Deus. Eles estão fazendo faculdade para usar a profissão para ganhar almas. Amém, irmãos? Eu estou vendo Deus fazendo uma coisa incrível. Mas não é apenas aqui no CCA. É na igreja de Jesus em toda a terra. Porque vai ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. O pastor Marcos estava falando aqui no louvor. Vou até pegar o livro que ele estava lendo, para ler também. Ele estava dando na escola ministerial uma aula sobre avivamento. Gente, não só ficou aqui no capítulo 2, no capítulo 3. Ele está entrando 3 horas da tarde no templo para adorar a Deus, junto com João. E tinha um rapaz lá paralítico, que muitos anos vivia ali, pedindo esmola. Nessa tarde de oração, alguns disseram que era quarta-feira de 3 horas da tarde. Eles costumavam orar. E ele estava entrando. Quando o rapaz disse: me dê uma esmola. Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, fique em pé. Gente, o rapaz paralítico há muitos anos andou. Foi uma revolução lá em Jerusalém. No capítulo 3, meu Deus, o pessoal ficou assustado com esse milagre. E o paralítico apegou-se a Pedro. No versículo 11, capítulo 3 de Atos diz: apegou-se a Pedro e a João. Todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. E então Pedro começou a falar: ei, esse milagre não tem nada a ver conosco. Não fomos nós que curamos esse homem. Foi pela fé no nome de Jesus. Versículo 16. É que esse mesmo nome fortaleceu este homem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de vós. E aí Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Gente, quando ele começou a falar isso, 2.000 pessoas se arrependeram e foram batizados. Já imaginou? Uma cidade impactada. Quem quer que Garanhuns seja impactado? Ei, seja cheio do Espírito Santo. Gaste mais tempo orando. Ore em línguas o tempo todo. Gaste mais tempo lendo a palavra. Davi, no Salmo 39, versículo 3, é bem forte. Ele diz: olha, enquanto eu meditava, meu coração pegou fogo. Quem quer que o seu coração pegue fogo? Leia a Bíblia. Sabe o que está faltando para você? Mais comunhão com o Espírito Santo. Começa a gastar mais tempo. Quando eu era adolescente, eu fiz uma, como é que a gente chama? Eu e um colega, uma competição. Quem lia mais capítulos da Bíblia? Em um dia eu li 60 capítulos da Bíblia. Eu e ela. Quem lia mais? Santa competição.
Diga aí, você que está com o seu cônjuge, com o seu irmão, diga assim: vamos ver quem lê mais a Bíblia em um dia. Vamos fazer uma santa competição. Quem vai ler 10 capítulos por dia? Gente, parece uma brincadeira, mas você começa a ler a palavra e o Espírito Santo vai pegar você e vai queimar o seu coração quando você estiver lendo a Bíblia, meditando na palavra. Quem concorda comigo? Essa cidade está aguardando pessoas cheias do Espírito Santo para mudar a história da tua empresa, para mudar a história da tua escola, para mudar a história da tua família, do teu casamento. É você ser cheio do Espírito Santo. Que a gente tem essa fome pela glória de Deus, amém, irmãos? E o capítulo 4? Olha, capítulo 1, 2, eu estou no 4 agora. É lindo ler Atos. Prenderam Pedro e João. Só não mataram eles porque todo mundo estava muito admirado com o milagre. E aí eles tiveram que soltar. Aí Pedro e João foram para a casa de uns irmãos. A igreja estava em oração. E no versículo 23 de Atos, do capítulo 4 de Atos, diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes, proibindo eles de falar o nome de Jesus. E ouvindo os irmãos unânimes, levantaram a voz e começaram a orar. Meus irmãos, no versículo 31 aqui do capítulo 4 de Atos, os irmãos estavam dizendo: Deus nos dê coragem para pregar a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez continuaram anunciando a palavra de Deus. Meus irmãos, que esse lugar trema com a glória do Senhor. Que você busque tanto a Deus na sua casa, que quando chegar o domingo, na hora do culto, esse lugar trema com a glória de Deus. Eu creio que Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário dentro de você. E parece que Deus gosta daqueles que se sentem muito incapazes de zerar a esquerda. Parece que Deus gosta de quem é zerar a esquerda. Porque Ele usa mesmo. Porque não é para você se gloriar, é para a glória dEle aparecer na sua vida. Se você buscar o Senhor com todo o seu coração, vai haver uma mudança tão profunda na sua vida. Irmãos, aí passou o capítulo 4 para 5 e vai a história contando. Capítulo 6, a igreja cresce tanto que tem que ser levantado diáconos para cuidar da doação das comidas, para que os pobres não fossem abandonados. E aí Deus começou a levantar aqueles homens no meio da igreja. Eram jovens, eram mais velhos, e no meio deles estava Estevão, um jovem. A Bíblia diz que ele era tão cheio do Espírito Santo, cheio da graça, lá no capítulo 6, versículo 8, e poder. Deus inundou Estevão de tanta graça, que através de Estevão, Deus fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, e essas pessoas, elas começaram a acusar, discutir com Estevão, e eles mataram Estevão a pedradas. Capítulo 7 é o testemunho de Estevão. Irmãos, quando mataram Estevão estava cheio do Espírito Santo. Lá no capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus que estava à sua direita. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles então mataram Estevão. E tinha um rapaz que estava concordando com a morte, era Saulo. No capítulo 8, mostra a grande perseguição que teve em Jerusalém. Saulo enfurecido, porque ele era muito religioso, ele era muito zeloso. Ele achando que aqueles crentes estavam pecando contra o Deus de Israel. E mandou matar e mandou prender. E levantou-se uma grande perseguição. No versículo 4 do capítulo 8 aqui de Atos, diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Gente, os crentes saíram fugindo de Jerusalém. E aí começou o evangelismo das cidades fora de Jerusalém.
Jerusalém já estava impactada. E agora Jerusalém teve que abrir mão. E os irmãos foram sendo dispersos. E foi quando Filipe, um rapaz também muito consagrado, ele era casado, tinha 4 filhas, cheio do Espírito Santo. Filipe foi pregar a palavra de Deus em Samaria. Gente, aquele rapaz que era diácono, servindo as comidas aos irmãos, ele era tão cheio do Espírito Santo, quando chegou em Samaria, era um poder de Deus tão grande, que ele revolucionou Samaria. Quem quer ser usado pelo Senhor assim? E eram milagres, eram curas, espíritos imundos saíam. E Deus usou muito. Paralíticos andavam, coxos foram curados. E aquela cidade foi impactada. E aí o que aconteceu? Saulo, ele muito furioso, recebeu cartas para mandar prender e matar crente. Quando ele estava indo para Damasco, mais ou menos meio-dia, ele disse que viu uma luz mais forte do que o sol. E uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem és tu, Senhor? E ele: eu sou Jesus. Naquele momento ele ficou cego por 3 dias. Não bebeu água e nem comeu. Só ali, tendo experiências com Deus, se arrependeu profundamente. E aí ele foi levado lá para Damasco. E Deus usou um irmãozinho lá da igreja, que estava com medo, que ele tinha ouvido notícias que Saulo era terrível. E o Senhor apareceu para Ananias e disse: vai lá e diga a ele que eu tenho um chamado para ele. Ele vai ser pregador, apóstolo dos gentios. Irmãos, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, quando Paulo entendeu o chamado dele, sem perder tempo ele obedeceu. Irmãos, olha, tem gente que está perdendo o tempo de Deus, porque é muito lento em obedecer. Tem pessoas que são lentas, tem gente que é desobediente mesmo. Os desobedientes perdem o chamado, mas os lentos atrasam o tempo de Deus. Não seja lento. Quando Deus falar contigo, seja rápido em deixar o pecado, seja rápido em obedecer, mesmo que lhe custe muito. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que ele foi tão impactado. Ele mesmo conta o testemunho dele aqui em Atos 3 vezes. Atos 9, Atos 22, Atos 24. Paulo testemunha. E ele testemunha em outras cartas sobre a experiência que ele teve com Deus. Ele se tornou um rapaz apaixonado por Jesus. Ele foi tão apaixonado que quando ele saiu de Damasco, lá de Damasco ele já foi saído fugido, porque ele queria ganhar a cidade todinha, a pulso. Aí ele foi para Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, ninguém acreditou que ele tinha se convertido. Mas Barnabé foi lá e ouviu: não, minha gente, ele teve uma experiência com Jesus mesmo. E aí ele queria converter um monte de gente, estava trazendo confusão. Aí os apóstolos: não, você vai ter que ir para Tarso. Aí ele foi embora para Tarso. Barnabé foi lá buscar ele, levou ele para Antioquia. Atos 13. Barnabé discipulou Saulo. Ele se tornou um pastor, um profeta de Deus. Lá em Atos 13 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Meu Deus, como aquele rapaz foi crescendo espiritualmente. De um novo convertido se tornou um homem de Deus, um dos principais pastores de Antioquia. E aí no versículo 2 diz que eles estavam jejuando, servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Gente, começa as viagens missionárias de Paulo. Ele faz a primeira viagem junto com Barnabé. No capítulo 15 é a segunda viagem missionária. E aquele homem não foi mais com Barnabé. Barnabé foi para uma equipe, ele foi com outra equipe. Olha a equipe de Saulo, que agora era Paulo. Saulo, nome hebraico; Paulo, nome grego. Ele ia pregar para os não-judeus, os gentios. E aí Paulo leva um companheiro, Silas, e vai, evangelizar de cidade em cidade. E aí, irmãos,
onde ele chegava, com aquela equipe grande, ele mais um, às vezes era ele mais dois, mas eles eram tão cheios do Espírito Santo que eles revolucionavam as cidades. Atos capítulo 17, é muito forte esse versículo. Atos capítulo 17, versículo 6, não sei se está aí. Quando ele chegou em Tessalônica, foi um rebuliço. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Minha gente, já imaginou os cão da cidade? Meu Deus, existe principados, existe potestades. Nas cidades tem potestade. Principado geralmente é nos países. Todos agoniados. Está chegando aquele crente aqui na cidade e começa a querer destruir a obra de Deus. Dá um nervoso nos demônios, porque estavam sabendo, estava chegando um crente. Quem era? Eram 2, 3, mas a diferença é que eram comprometidos com o coração de Deus e estavam causando pânico no mundo espiritual. Irmãos, quando eles chegaram, a primeira cidade que Paulo foi Filipos. Na segunda viagem missionária, disse que ele queria ir para um lugar. O Espírito Santo disse a ele que ele fosse para Macedônia. Então ele chegou em Filipos. Nessa cidade ele pregou o evangelho. E é interessante que Paulo, ele sempre ficava procurando numa cidade um lugar de oração. Olha, gente, para mim, oração é a coisa mais importante da sua vida. Ore mais. Bote no seu celular. Comece com 5 minutos. Depois vá para 10. Vá crescendo no tempo de oração. E Saulo foi orar e ele ganhou. Primeira pessoa ali em Filipos, Lídia, uma comerciante, batizou toda a família dela. Aí ele expulsou um demônio de uma menina, foi preso, levou uma surra com Silas. E lá na prisão ele adorou. Sabe o que aconteceu? A prisão foi abalada com um terremoto, por causa da adoração daqueles homens cheios do Espírito Santo. O que aconteceu? O carcereiro entregou a vida a Jesus, toda a família. Nasceu a igreja de Filipos. Nunca mais aquela cidade foi a mesma. Ele teve que ser expulso de Filipos e foi para Tessalônica. Quando chega em Tessalônica, aí teve esse alvoroço. Eles diziam: eles têm transtornado o mundo. Essa palavra aí, transtornar, irmãos, eles diziam que era uma coisa ruim, mas não era uma coisa ruim. Transtornar, no grego mesmo, é anastatu, que traduz literalmente a ideia de virar de cabeça para baixo, causar um motim, perturbar o estado normal das coisas. Diziam que Paulo era um perturbador, mas na verdade esse transtorno que eles causavam nas cidades é porque eles estavam levando o evangelho do reino de Deus com os princípios de Deus, e havia uma transformação profunda na vida das pessoas. Pessoas que estavam em pecado abandonavam a prostituição, abandonavam as coisas erradas. Havia uma transformação profunda na vida, nos costumes da sociedade, com a pregação do evangelho. Eles ensinavam os princípios de Deus, como a gente ensina a vocês jovens: não se prostituam, se guardem. Para o mundo isso é uma loucura. Você não tem namorado? Tão bonita. Você é virgem. É uma coisa muito estranha. Mas sabe uma coisa? A gente precisa ser cumpridor da palavra de Deus, obediente, praticante da palavra de Deus. Se você quer ganhar pessoas e ganhar essa cidade, vai começar no teu trabalho, vai começar na tua família, você sendo praticante dos princípios da palavra de Deus, tendo um coração cheio de temor. Então quando ele chegou em Tessalônica, foi aquela revolução. Mas ele pregou o evangelho. Primeiro ele ia para as sinagogas, e aí era rejeitado. Então ele começou a evangelizar. E a Bíblia diz que alguns judeus se converteram ao Senhor, no versículo 4 do capítulo 17. Alguns judeus se converteram ao Senhor. Foram persuadidos Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Gente, nessa cidade de Tessalônica, uma multidão de gregos e muitas distintas mulheres se converteram. Por isso houve uma confusão muito grande, e Paulo teve que ser expulso de Tessalônica. Mas nasceu uma igreja lá, a igreja dos Tessalonicenses. E aí Paulo foi
correndo, né? Enviaram ele para Bereia, aqui no capítulo 17, versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Olha a equipe, 2, Paulo e Silas, revolucionando uma cidade. Ali chegaram e se dirigiram à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres, e eles examinavam as escrituras para ver se as coisas que eles diziam de fato eram assim. Versículo 12 diz: muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada em Bereia, e foram lá perturbar o povo. Paulo então teve que ser expulso de Bereia, mas nasceu a igreja lá em Bereia, irmãos. Veja, 2 pessoas revolucionando cidades, ganhando para Jesus, porque elas eram cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Chegaram em Atenas. Paulo foi enviado às pressas a Atenas, Atos 17, versículo 16 até o 34. Que cidade era essa? Era uma cidade difícil, era uma cidade, um centro religioso daquela época. Havia mais estátuas de deuses lá em Atenas do que no resto da Grécia. Pregar um evangelho não é fácil. No mundo muçulmano tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, corajoso. Estava Paulo ali, e ele fez o seu discurso no Areópago, que era um fórum aberto para debates. Havia filósofos ali, e por causa desse debate houve salvação de pessoas lá em Atenas. Versículo 34 de Atos 17 diz: houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com ele outros. Nasceu a igreja em Atenas. Gente, tu já imaginou pessoas apaixonadas por Jesus? A equipe de Paulo, 2 ou 3, tinha Timóteo que ia também. Tão poucos, mas tão cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Fique em pé que nós vamos orar. Pai, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti nessa noite. Essa noite que nós estamos lembrando do dia de Pentecostes, que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre 120 pessoas, homens simples, que estavam ali perseverando no lugar da oração. Foram cheios da Tua presença e revolucionaram cidades, porque eles são cheios da Tua glória. Levante suas mãos aos céus. Comece a orar em línguas aí no seu lugar. Comece a clamar: Deus, revolucione a minha vida também, Senhor. Eu também quero ser impactado com a presença do Espírito Santo. Eu também quero experimentar a presença do Espírito Santo me enchendo. Eu também quero ganhar pessoas para Jesus. Eu também quero batizar pessoas. Use a minha vida, Espírito Santo. Eu quero também ser corajosa para pregar o Evangelho. Comece a orar em línguas. Meu querido, não perca mais tempo. Você que ainda não é líder de célula, você que não tem discípulos, comece a orar. Diga: Deus, me usa a minha vida, usa-me no meu trabalho, Deus, usa-me na minha família, Deus, usa-me na faculdade, na minha escola, usa-me com meus vizinhos, me enche com o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, venha nos encher, Senhor. Venha, Senhor, marcar nossas vidas. Nós também queremos experimentar a Tua presença. Manifesta nas nossas vidas. Comece a orar. Vem, Espírito.